Olá, espero que estejam todos em paz. Vamos dar continuidade no nosso trabalho sobre direito das obrigações. Hoje a gente vai trabalhar transmissão das obrigações, né? E nós vamos observar, inclusive, que a transmissão das obrigações, ela vai trazer várias características que são bem próximas daquilo que a gente estudou no início do semestre, né? Acerca, inclusive, da inexistência, né? De uma obrigação eterna, né? De uma obrigação que poderia se aproximar da servidão, certo? E aí um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que a transmissão, ela também vai fortalecer inúmeras relações jurídicas, né? Já que quando a gente fala de obrigação, eu não estou falando só de obrigação do trato civil, né? Como se fosse um contrato, a realização de um negócio jurídico, um contrato de natureza civil. Então, eu vou ter a possibilidade de usar a transmissão não só nos contratos cíveis, né, mas em várias vertentes. Então, quando a gente fala em transmitir, a gente vai partir da perspectiva que a transmissão ela é passar à frente, né, ela é ceder. Né, e a seção aqui que a gente coloca é a seção, né, só para fortalecer a ideia, né, a seçãozinha com C e 2 S, diferente de seção de cinema, seção de filme, seção de teatro, que aqui você está alterando um dos polos da relação, tá? O nosso sistema, ele vai permitir três formas básicas de cessão. Nós temos a cessão de crédito, a cessão de débito, que também vai ser conhecida como assunção de dívida, e a cessão de contrato, certo? Então, aqui você vai transferir a posição na relação jurídica obrigacional. É muito simples, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui um credor A e eu tenho aqui um devedor B, ok? Então, eu tenho esses dois polos, né, que vão estar unidos numa relação obrigacional, ok. Quando eu faço a transmissão, a sessão, eu altero uma dessas posições. É como se A, ele passasse a dar para Y a sua posição de credor. Ou, na assunção, B dá para W a sua posição de devedor. Entende? Então, aqui você vai ter uma alteração do polo da relação obrigacional. Eu vou ter a mesma obrigação, eu não mudo esse vínculo jurídico, eu não mudei a prestação, eu não mudei nada, eu vou alterar o polo, certo? Então, a gente vai estudar a primeira delas, que é a cessão de crédito. A cessão de crédito eu vou entender como um negócio jurídico que é bilateral, por quê? Porque eu sei que na relação obrigacional, se eu vou estar alterando o polo, então eu vou estar cedendo um credor. Vamos aqui. Na cessão de crédito, eu vou ceder o lugar do credor. Ai, que letra feia, mas vai dar para entender. Eu vou ceder o lugar do credor. Antes era A, vai passar a ser Y, ok? Então, é um negócio jurídico bilateral, né? Então, no mínimo, eu vou ter dois sujeitos, né? O sujeito A e o sujeito Y, que vai ser o novo credor. Essa sessão, ela pode ser gratuita ou onerosa, né? Então, ela pode vir com uma vantagem ou não para o cedente ou para o cessionário, certo? Como também ela pode se dar de forma total ou de forma parcial, certo? Então, o A, vamos imaginar que a dívida seja esse tablet. O A ele pode ceder só um pedaço do tablet, ok? Aí ambos vão ser credores, certo? Desse tablet. Ou ele pode ceder um terço do tablet, né? Ou ele pode ceder com algum tipo de custo. Né? Então, você vai ter o credor primitivo A, que a gente vai chamar de cedente, que é aquele que cedeu. O credor novo vai ser o cessionário, que é quem recebe o crédito, e o devedor a gente vai chamar de cedido, certo? Então, aqui é uma situação muito comum em vários tipos de negócio jurídico. Eu vou dar um exemplo, assim, bem simplório, certo? Do dia a dia, por exemplo, da vidinha, assim, de Dona Maria, de Seu João, que vão fazer uma compra no mercadinho, que tem um cheque vamos imaginar, um cheque do seu salário, um cheque no valor de R$ 1.000, chega no mercadinho, o dono do mercado troca o cheque por 900. Então, ele está fazendo uma cessão onerosa.
né? Porque a pessoa que está cedendo o crédito está perdendo 100, ok? Então, eu vou ter esse uso dessa possibilidade em vários tipos de obrigações, tá? E aí a gente vai observar que a cessão de crédito, ela tem uma abrangência muito ampla, mas o sistema ele vai trazer 3 proibições, é bem simples, certo? Então, com exceção dessas 3 proibições, eu sempre vou permitir a realização da cessão de crédito. A primeira proibição é aquela que decorre da natureza da obrigação. Eu tenho uma obrigação que ela é personalíssima, como é o caso do crédito alimentar, né? Ou o crédito salarial, que também tem uma natureza personalíssima. Então, nenhum destes tipos de crédito, grosseiramente, vai poder ser cedido, certo? Ou ainda, eu posso ter a vedação da realização de cessão estabelecida expressamente em lei. Então, a própria lei já vai fazer a proibição para a realização da cessão. O exemplo que a gente tem clássico é a vedação de que o tutor se torne cessionário de um credor que é seu curatelado. Né? Então, aqui é para a gente ter um pouquinho, né, de cautela, já que esse tutor ele não pode vir a oferir nenhum tipo de vantagem, né, em cima desse tutelado. E, por fim, a gente vai ter a proibição por convenção com o devedor. Aí aqui é bem interessante, porque sempre quando eu dou aula sobre cessão, eu dou aquele exemplo de filme, de novela, das tragédias, de que o seu maior desafeto acaba virando agora seu credor, compra as dívidas que você possuía e etc e tal. Isso é possível que tem na ficção? É sim, certo? O seu credor pode sim ceder esse crédito para qualquer pessoa, salvo se, quando você efetuou o pacto da obrigação originária, você deixou firmado expressamente no instrumento daquela obrigação de que não se podia fazer a cessão. E aí, obviamente, o seu inimigo mortal, o seu maior desafeto da vida não vai naturalmente receber aquele crédito, né? Então a gente vê de modo assim muito comum cessão de crédito para empresas profissionais de cobrança, né, instituições financeiras. Então não é incomum a realização da cessão, tá? A gente vai observar ainda que essa cláusula ela tem que ser uma cláusula expressa, escrita, se for para ter essa proibição, sobre pena de considerar o cessionário como uma pessoa de boa fé. Né? Então, necessariamente, eu tenho como regra geral que a cessão ela tem uma forma livre, né? Ela pode ser escrita, como ela pode ser verbal. Portanto, se eu quero fazer uma obrigação, que também tem forma livre, né? Pode ser escrita, pode ser oral, por instrumento público ou instrumento particular, né? Com algumas exceções legais. Se eu quero firmar essa obrigação, mas eu quero proibir a cessão, essa proibição ela tem que vir expressa, ok? E aí a gente vai ter ainda algumas outras situações relacionadas à cessão de crédito. Como eu disse a vocês, eu não posso apurar uma cessão, apesar dessa cessão vir a ser escrita ou verbal, tá? Mas eu posso ter uma cláusula que proíba essa cessão de crédito. Essa cláusula a gente vai chamar de pacto no cedendo. Nesse caso, ela tem que ser explícita, certo? Logo, ela vai ter que estar sendo formulada no instrumento escrito. Não adianta você dizer que quando foi no ato de realização do pacto, você e o devedor tinham firmado, tinham indicado que estava sendo vedada a realização da cessão, ok? Então, assim, é importante que, se você não quer que haja uma cessão daquele crédito, né? Você, enquanto devedor, você buscar explicitar isso no pacto de relação obrigacional que venha a ser realizado, tá? Uma outra dúvida que é muito comum, que é o que vai se estabelecer também a diferença entre a cessão de crédito e as demais cessões que nós temos no sistema, é se há necessidade do devedor autorizar a realização da cessão. E aí, até pelos exemplos simples que eu já dei para vocês, né?
desafeto, do cheque no mercadinho, de uma compra, a gente chega à conclusão que não tem a menor necessidade de autorização prévia do devedor. Veja só, o devedor, ele vai pagar uma prestação que não muda. Lembra da historinha do tablete? Né? Aqui não passou a ser Y, credor novo? Pronto, Y deve o quê? Exatamente o tablete. Vamos imaginar aqui, o devedor deve o quê? Exatamente o tablete. Então, o sistema olha para o devedor e diz assim, tanto faz você pagar esse tablete para Y, como você pagar para A, que era o credor originário, que foi o cedente, ok? Então, por isso que a gente não precisa de autorização do devedor. Porém, o sistema traz a previsão de que esse devedor ele deve ser informado que houve essa cessão, certo? Até mesmo para que a gente tenha uma garantia, né, do exercício da boa-fé objetiva. Porque se o devedor ele é informado que houve a cessão, então ele sabe que ele deve pagar o tablete para Y e não para A, tá? Se o devedor não for informado, então o devedor ele vai estar livre da obrigação, mesmo que ele pague o tablete para A. Até mesmo porque o devedor ele não é nenhuma espécie de gênio da lâmpada ou adivinho, né, que vai aleatoriamente imaginar que houve uma cessão de crédito para Y, certo? Então, aqui é importante a gente observar o seguinte: o devedor ele vai ter a mesma diminuição de patrimônio que ele teria, seja para A ou seja para Y, já que a dívida ela não muda. A obrigação, minha gente, ela fica intacta. Eu só vou alterar os polos. Aqui eu não alterei prazo da obrigação, eu não alterei forma de pagamento, eu não alterei tempo de pagamento, eu não alterei lugar do pagamento, eu não alterei nada. Eu só alterei o credor. Então, tanto faz como tanto fez para o devedor, se ele vai pagar para A ou para Y, entendeu? Então, por isso que não há necessidade de autorização prévia. Agora, é importante que ele seja avisado, certo? Ah, se não houve aviso, a cessão é válida? É, do mesmo jeito, tá? Ela vai ser válida, porém ela não vai ter eficácia com relação ao devedor. Ou seja, ele não foi avisado e ele pagou para A. Então, ele está livre da obrigação, tá? A agora que vai ter que repassar esse valor para Y, tá? Então, por isso que é interessante que a gente realize esse aviso, né? Então, a gente dê esse informe, tá? Para que o devedor faça o pagamento da forma correta. Como também para que se permita que o devedor se defenda, certo? Então, se ele não for avisado e ele fizer o pagamento para o credor primitivo, então ele não vai ser responsabilizado, tá? Até porque ele não deu causa para esse pagamento equivocado, ok? E aí, um outro ponto que a gente tem também interessante é o cenário de que o devedor, vamos imaginar, que o devedor tem algum tipo de exceção pessoal contra o credor primitivo, certo? E aí, essa exceção pessoal, ele vai poder sim opor contra o cessionário, tá? Por exemplo, vamos imaginar que o devedor, ele também era credor do do credor primitivo. Né? Vamos imaginar que o devedor deve 1.000 e o credor primitivo lhe devia 100. Então, o devedor está na mente dele que 100 reais vai ser compensado, né? Ele vai só ter que desembolsar 900. Essa exceção pessoal, ele vai sim passar, ainda que haja essa cessão de crédito, ok? E aí, uma outra situação que eu vou chamando a atenção de vocês é qual vai ser a extensão da responsabilidade do cedente, tá? Primeiro ponto, a cessão de crédito, como a gente disse inicialmente, ela pode ser gratuita, ela pode ser onerosa. Se ela for onerosa, você vai ter lucro, né? Nesse caso, havendo lucro, havendo a onerosidade por parte do cedente, tá? Este vai ficar responsável pela existência do crédito, ao tempo que ele cedeu, ok? Então, se eu estou cedendo um crédito meu e eu vou lucrar nessa sessão, né, eu vou ter vantagem, então eu me responsabilizo pela existência. Então, eu vou chamar essa sessão aqui de sessão pró-soluto, porque vai ter a minha responsabilidade.
Se a sessão ela for gratuita, tá? Então ela não vai ter nenhuma espécie de lucro para o cedente só será responsabilizado se ele tiver procedido de má-fé. O que é que seria proceder de má-fé? Ele já sabia, ele já tinha conhecimento que o devedor ele era insolvente, por exemplo, e ainda assim ele cedeu, né? Então houve uma má-fé aí, então nesse caso ele pode vir a ser sim responsabilizado. Então eu trouxe aqui também para vocês um outro exemplo que é muito comum no uso dessa exceção de crédito, né? Que é o contrato de fatorização, que esse tipo de contratação, ela é, na verdade, uma contratação onerosa, né? Já que as próprias instituições financeiras, obviamente, não dão nada a ninguém, não fazem favor a ninguém. Então, quando se utiliza-se da realização de um contrato de fatorização, o que a gente tem, na realidade, é uma espécie de cessão de crédito onerosa. Aqui, o cedente só responde pela existência do crédito. Ele não responde pela solvência, tá? Então, aqui é um outro aspecto, certo? E aí a gente vai chamando também a atenção sobre essa diferenciação de quando é que o cedente ele vai responder só pela existência do crédito e quando é que o cedente ele responde pela existência e pela solvência, tá? A regra geral é que a cessão de crédito ela seja pró-soluto, ou seja, o cedente ele responde apenas pela existência do crédito. Entretanto, é possível que eu tenha uma cessão de crédito pró-solvendo. Nesse caso aqui, eu posso vir a ter uma previsão contratual em que o cedente ele também terá uma responsabilidade pelo pagamento desse crédito, ok? E aqui, obviamente, né, a gente vai ter uma responsabilidade bem maior, porque eu respondo pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Ou seja, eu estou fortalecendo a ideia de que o devedor ele tem patrimônio suficiente para arcar com o seu compromisso, certo? A gente vai ter ainda, né, uma situação de que eu posso estipular uma cessão pró-solvendo, tá? Então, como eu disse a vocês, eu tenho regra geral a cessão pró-soluto, que eu só vou ser responsabilizado pela existência, mas eu posso pactuar excepcionalmente de que essa cessão ela venha a ser pró-solvendo, certo? Então, esse raciocínio a gente vai extrair aqui dos dispositivos 295 a 297 do Código Civil. O primeiro dispositivo, ele vai tratar da responsabilização pela existência do crédito. Então, o que é que a gente pode observar da leitura? Bem simples. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo que lhe cedeu. Aí, essa partezinha em vermelho fui eu que acrescentei, tá? Então, eu tenho que é uma cessão pró-soluto. A mesma responsabilidade cabe na cessão de título gratuito se tiver procedido de má-fé, que é aquela primeira situação que eu comentei com vocês. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor, ou seja, a regra geral ela é responder só pela existência, né? Aí o 297 segue. O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor, ou seja, pró-solvendo, né, esse acréscimo é meu, não responde por mais do que daquele que recebeu, com os respectivos juros, não tem de ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com cobrança. Significa dizer que ele vai responder pelo que ele efetivamente lucrou, tá? Pela margem de ganho que ele acabou indicando, tá? E aí a gente vai observar ainda que o crédito, né, a partir do momento que ele vem a ser penhorado, por exemplo, ele não vai poder ser transferido, tá? Tendo aquele credor o conhecimento, obviamente, da penhora, né? Então, aqui já é um outro cenário, certo? Então, a gente pode observar essas situações da cessão de crédito, certo? E aí eu vou chamando a atenção para vocês ainda que há a possibilidade de você ter cessões de crédito sucessivas, né? Aí nessas cessões de crédito sucessivas vai prevalecer aquela que se completa com a tradição do título. O que é que seria essa tradição? A tradição aqui a gente vai ler como entrega, tá? Então, se eu tenho várias cessões de crédito, prevalece a que se concluir, se completar com a entrega do título de crédito que foi cedido, tá?
Numa outra via, a gente vai analisar a cessão de débito ou aquilo que a gente conhece como assunção de dívida, né? Então, aqui os livros eles podem aparecer ou a nomenclatura cessão de débito ou assunção de dívida, né? Ou ambos. Aqui vai ser um caminho inverso, né? Eu não vou trocar o credor, eu vou trocar o devedor, né? Então, eu não mudo a obrigação, mas eu altero o devedor. Então, eu vou ter também um negócio jurídico que é bilateral, que um devedor, com a anuência do credor, transfere a terceira a posição de sujeito passivo da relação. Veja, aqui a gente vai ter uma diferençazinha. Por quê? Aqui, minha gente, vejam só. Eu vou ter o credor A. Lembram que era A o nosso primeiro credor primitivo? A minha dívida. E eu tenho o devedor B. Veja só. Por que eu preciso da anuência do devedor? Muito simples. Vamos voltar para as nossas primeiras aulas. O devedor, ele se responsabiliza como? Pessoalmente ou pelo seu patrimônio? Pelo patrimônio, não é isso? Então, A fez esse pacto com B confiando no patrimônio de B. Por isso que B não pode aleatoriamente transferir sua posição para X, porque A, ele precisa também confiar no patrimônio de X. Então, vejam só, diferente da cessão de crédito, que não muda nada, tá? Aqui eu também não vou mudar nada. Só que a dívida, a obrigação que eu estabeleci, eu confiava no patrimônio do outro, certo? Então, A, ele tinha confiança de que B, por exemplo, teria patrimônio para arcar com a dívida. Por isso que, para que aconteça e tenha validade da assunção de dívida, eu preciso da anuência do credor, para o credor saber se X também pode arcar com a dívida. Então, um terceiro, ele pode assumir a obrigação de um outro devedor? Pode. Agora, eu preciso do consentimento expresso do credor, certo? E quando a gente fala que consentimento expresso, minha gente, é expresso mesmo. Não é assim, ah, eu notifiquei, ele nada falou. Se você notificou e ele nada falou, o silêncio é a negativa, tá? Então, observe um exemplo muito claro aqui, muito clássico, e que ocorre bastante. Você tem um carro que é financiado, né? Ou você tem um contrato de leasing. Aí, nesse seu pacto, você tem um credor. Eu posso vender o carro, eu posso fazer a tradição do veículo? Posso, mas o débito ele continua no meu nome. A não ser que o credor vá lá e aceite que você transfira não só a tradição, né, do veículo, né, mas que ele aceite que aquele financiamento agora ele não vai ser de responsabilidade de Bárbara, ele vai ser de responsabilidade de João, ele vai ser de responsabilidade de Pedro. Se você transfere, se você diz assim, não, tá bom, vendi o carro a você, e o cara diz assim, pode deixar, irmão, eu vou pagar as parcelas. E ele não paga, quem vai ser negativado é você, quem vai ser cobrado é você, quem vai responder a busca e apreensão é você. Certo? Por quê? Porque não tem nenhum tipo de validade aquela sessão de débito que você fez, já que não tinha anuência do credor. Outro exemplo muito clássico, assim, muito clássico mesmo, é tipo nas hipóteses de ações de família, né, divórcios, né, de cônjuges que possuíam imóveis financiados. Né? Então, os cônjuges têm imóveis financiados e muitas às vezes acabam brigando como se aquele imóvel fosse deles, né? Só que aquilo ali não é deles, é da instituição financeira que financiou o bem, ok? E eles não podem vender aquele bem sem a anuência do devedor ou do credor. Então, se eles vendem, a dívida continua no nome do casal, certo? Então, aqui é muito importante a gente estabelecer essa diferença básica entre a cessão de crédito, que eu não preciso da anuência do credor, do devedor, eu preciso apenas informá-lo. E a cessão de débito, que para que ela tenha validade, eu preciso sim da anuência expressa do credor, tá? Se o devedor ele é insolvente e o credor ele não sabia, o credor primitivo, o devedor primitivo, ele vai poder sim ser chamado de volta para responder pela dívida, certo? Então o cara, eu vou jogar para um laranja meu e etc e tal. Então, verificado esse cenário assim, de má-fé, que havia um desconhecimento do credor com relação a isso, a gente retoma a obrigação ao seu status anterior. Né? Então, X sai de cena de novo e B volta a se responsabilizar, certo? É possível ainda que você estabeleça um prazo para que o credor
concorde com a cessão de débito ou assunção de dívida, tá? Então, você vai indicar um prazo para que esse credor, ele assinta, né, com essa assunção, e se nada ele falar, se nada ele expressar, o silêncio ele tem que ser interpretado como recusa. É como eu disse a vocês há pouco, o silêncio não quer dizer sim, tá? Então, nesse caso aqui, quem cala não consente, tá? Então, o credor ele precisa, sim, expressamente concordar com a assunção de dívida, tá? Uma outra situação importante que a gente vai ter é que eu vou ter um antigo devedor que será cedente, um novo devedor que é cessionário e eu tenho agora o credor que é o cedido. Então, eu inverto as posições, né, se eu faço uma comparação com a cessão de crédito, tá? A cessão de débito, ela vai poder ser classificada em duas formas básicas, a por expromissão e por delegação, tá? O que diabo é isso, professora de expromissão? Muito simples. Na assunção de dívida ou cessão de débito por delegação, o devedor originário, ele participa da relação, ele transfere o débito para terceiro com a anuência do credor, tá? Então, é como se fosse assim, ele passou a bola, né? Ele delegou. Essa é a mais comum, tá? Na por expromissão, é uma terceira pessoa, por isso que é expromissão, é como se fosse assim, um enxerido, tá? Grosseiramente, é alguém que não está na relação. Então, essa pessoa vem e assume o débito do devedor originário, que necessariamente nem precisa anuir, nem precisa conhecer dessa situação. Então, eu posso ter uma assunção por expromissão, que a gente vai chamar de liberatória, que é quando o enxerido entra na relação obrigacional e exonera o devedor primitivo, então o devedor primitivo está liberto da obrigação, ou eu posso ter uma assunção por expromissão cumulativa. Nesse caso aqui, o expromitente ele vai entrar como se fosse um novo devedor, mas o devedor primitivo ele também continua. É como se eu passasse a ter uma espécie de solidariedade entre o expromitente e o devedor primitivo, já que eu não tenho uma exoneração desse devedor primitivo. Fácil de memorizar. Na delegação, eu estou passando a bola, né? Eu estou delegando para um devedor novo. Então, o devedor primitivo está fora, né? Regra geral. Na expromissão, veja, um agente externo, expromissão, o cara veio lá de fora e se intrometeu, certo? Para essa relação obrigacional, tá? Então, aqui a gente pode estabelecer essa diferença. E aí, uma outra situação que a gente vai ter é que eu vou ter uma extinção das garantias que foram dadas ao credor originário, certo? Salvo se o devedor primitivo ele tiver algum consentimento em manter aquelas garantias que originalmente elas foram dadas, tá? Então, ele pode sim manter as garantias que ele deu. Vamos imaginar uma garantia quirografária, né? Então, ele deu essa garantia, então a garantia ela permanece dentro da obrigação, tá? E eu posso ter ainda uma situação de que hajam anulações dessa assunção de dívida. Né? Anulações de que sentido? Vamos imaginar que ocorreu um vício, vamos imaginar que era de conhecimento do devedor primitivo, né, a circunstância, né, de insolvência, ou então houve uma assunção baseada na má-fé, e aí, nesse caso, a assunção de dívida ela vai ser anulada, e a gente vai restaurar o débito para o seu cenário anterior, inclusive com as garantias, certo? Salvo se essas garantias tenham sido prestadas por terceiros, né? Então, aqui a gente também acaba concluindo que a assunção de dívida, tal qual a cessão de crédito, elas são negócios jurídicos, né? Então, por isso que podem vir a ser anulados. Havendo essa anulação, a gente vai dar efeito retroativo. Por isso que o devedor primitivo, ele volta, certo? Então, eu vou retomar ao estado anterior das coisas, tá? Uma outra situação é que esse novo devedor, ele não pode opor as ações pessoais que seriam do devedor primitivo. Como o nome está dizendo, as ações pessoais são as ações pessoais, né? Então, se o devedor primitivo também era credor, por exemplo, do credor da obrigação, então, o devedor novo ele não vai poder usar da compensação, tá?
Só o devedor primitivo poderia fazê-lo, já que compensação é uma espécie de exceção pessoal. Então, por isso que o Código Civil vai afirmar que o devedor novo, ele não pode opor as exceções pessoais, que competiam ao devedor primitivo, justamente por serem pessoais, tá? E aí a gente vai chamando também a atenção a outras situações assim bem específicas que o código trata, como, por exemplo, a assunção de dívida, né, de um imóvel que é hipotecado, né? Então, aqui você vai ter uma situação de que, nesse caso, de modo excepcional, o silêncio ele vai ser uma anuência, tá? Observe, aqui o código traz expressamente a regrinha de que o adquirente de um imóvel hipotecado ele vai tomar para si, né, o pagamento do crédito, e se o credor, sendo notificado, não fizer nenhuma espécie de impugnação no prazo de 30 dias para a transferência desse débito, nessa hipótese, o silêncio ele vai ser considerado com a concordância. Então, aqui a gente vai ter o que nós chamamos de consentimento tácito, certo? Já que ele não precisa expressar, tá? E aí, um outro ponto que a gente vai ter seria a terceira hipótese de cessão. Aqui nem todas as obras de direito das obrigações apresentam, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês como se fosse uma espécie assim de plus, que é o que a gente conhece no sistema como cessão de contrato ou cessão de posição contratual. Então, como é que funciona isso? Aqui você vai ter uma alteração não necessariamente de credor e devedor exclusivamente, mas você está alterando uma posição global no contrato. Nós sabemos que eu posso ter pactos, né? Eu posso ter obrigações, e que você tenha prestações mútuas, né? Então, você vai também credor de parte daquela relação jurídica, como você também é devedor de parte daquela relação jurídica. Nesse sentido aqui, o que é que a gente acaba chamando a atenção? Na sessão de contrato, você não vai ceder apenas a sua posição, seja de credor ou de devedor, mas sim uma posição global dentro do contrato. Tá? Então, essa é uma das diferenças entre a sessão de crédito e a sessão de débito. Por quê? Na sessão de débito ou de crédito, você está transferindo apenas o crédito, né? Ou a dívida, né? Grosseiramente. Mas aqui a gente vai ter uma alteração na posição contratual, que é o que normalmente acaba acontecendo nas transferências de financiamento. Né? Porque no financiamento, você não tem apenas só uma simples dívida, né? Você tem uma garantia de um bem, você tem cláusulas contratuais que devem ser observadas, né, por ambas as partes. Né? Então, você tem prestações que são mútuas, né, tanto do credor como do devedor. E aqui, nesse caso, você está alterando a posição contratual global. Né? Então, a pessoa ela vai, digamos assim, ela vai alterar o contrato. Né? Então, por isso que a gente chama de cessão de contrato ou cessão de posição contratual. É um negócio jurídico que é tido, considerado como negócio jurídico atípico, porque ele vai ter características assim bem especiais, já que você está transferindo inteiramente a posição de um contrato, seja a posição ativa ou a posição passiva desse contrato, né? Porém, ele é comum no dia a dia, né? Então, assim, não é incomum que você faça esse tipo de transação, tá? De transmissão. Então, é uma relação jurídica que é bem mais complexa, porque você está trocando, alterando um polo integralmente, né? Não só a questão relacionada à prestação ou vínculo jurídico da relação obrigacional. Então, é um complexo inteiro de direitos e obrigações dentro daquela relação contratual que você acaba alterando, certo? Então, aqui a gente vai ter, sim, uma seção de contrato, que aí eu posso diferenciar da seção de crédito de débito, considerando que na seção na seção de contrato você está transmitindo toda a sua posição contratual para um terceiro, certo? E essa posição contratual ela vai envolver, obviamente, possivelmente, um conjunto integral de créditos e débitos, né? Por isso que acaba tendo um objeto bem mais abrangente do que só a seção de crédito ou a seção de débito, certo? E aí nós temos duas correntes que vão explicar
o que seria essa seção de contrato? A primeira, que é chamada de decomposição atomística, não precisa ninguém se assustar, nós somos de humanos, não vamos estudar química, certo? Eu sou péssima em química, graças a Deus que eu vou estudar química aqui, mas só para que a gente entenda, nesse caso aqui, essa teoria, ela dizia que a seção de contrato, ela seria apenas um conjunto de seções de crédito e de débito mútuas, né? Ela não vingou, ela foi considerada uma teoria sem substância, enfim. E aí, quando se concluiu que, de fato, você está cedendo uma posição global dentro do contrato que foi realizado, aí se reforçou aquilo que a doutrina chama de teoria unitária, né, que é defendida tanto por Couto de Miranda como por Antunes Valera. Nesse caso aqui, a gente vai indicar que eu estou alterando toda a posição da relação contratual. Por isso que a gente chama de seção de contrato, tá? Essa seção de contrato, ela vai ter 3 requisitos básicos. Primeiro, eu tenho que ter celebrado um negócio jurídico, obviamente, entre o cedente e o cessionário. Segundo, ela não pode ser parcial, tá? Então, eu vou ceder integralmente, por isso que se diz que ela é global, tá? E terceiro, eu tenho que ter a anuência da outra parte. Observe que a gente está mesclando assim conceitos, né? Só na cessão de crédito eu não preciso de anuência. Na assunção de dívida eu preciso de anuência. Então, aqui, observe, se eu não tenho a anuência da outra parte, eu vou ter uma invalidade que tornará a cessão ineficaz, certo? Então, eu preciso que haja essa anuência. Essa é a regra geral. O que a gente tem de exceção é uma previsão da lei do parcelamento de solo urbano, que a gente vai chamar de cessão legal ou imprópria. Nesse caso aqui, a gente não precisaria da anuência da outra parte, né? É muito comum, por exemplo, em loteamentos. Aqui em Petrolina mesmo, é bastante comum esse tipo de sessão, né? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem aqueles loteamentos Nova Petrolina, né? Aí o Nova Petrolina, você tem uma incorporadora que é a responsável pela realização do lote, pela urbanização daquela área. Você vai pagando, né, aquele lote em prestações sucessivas, né? Então, repare, você é devedor daquela obrigação de pagar, mas credor de receber aquele bem, ok? Então, você tem um complexo, né, de direitos e obrigações ali. Você pode ceder a sua posição naquele contrato para um terceiro, independentemente da anuência do responsável pelo loteamento. Então, aqui seria um exemplo assim, de cessão legal ou cessão imprópria, que é autorizada pelo nosso sistema. Bem, esse é um resumo, né, da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Transmissão das obrigações é um assunto muito simples, né? Basta a gente ter um pouquinho de atenção para esses requisitos, que são, inclusive, expressos no código, assim, de modo muito claro, né? Então, assim, a gente não tem tanta dificuldade para trabalhar esse conteúdo, tá? Então, espero que estejam todos muito bem e até o nosso próximo encontro.